Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 5, que tem como título Jesus é Deus. Um ponto de atenção. As lições 3, 4, 5, 6, 7 e 8 contêm assuntos muito próximos, isto é, similares, que se repetem aqui e acolá. No entanto, o professor atento irá perceber que, embora os assuntos sejam próximos, o comentarista combate heresias diferentes. E esse é justamente o propósito da revista e do trimestre. Heresias antigas que se apresentam com nova aparência. Com isso em mente, o professor da escola dominical poderá melhor se preparar para expor o conteúdo de cada aula com mais objetividade e segurança. Os nossos objetivos específicos hoje são, em primeiro lugar, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. E olha a singularidade da lição de número 5. Em segundo lugar, explicar a heresia do arianismo. Por fim, apresentar implicações ou as implicações do arianismo na atualidade. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto, o nosso texto áureo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo de número 1. Na tradução dinâmica NVT, lemos: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Na corrigida, o texto está verbo. Na NVT, a palavra é a tradução do termo logos, que na filosofia se refere a uma força impessoal. Mas na teologia joanina, o logos se refere a uma pessoa. Aquele que é a palavra já existia. Isto fala da sua eternidade. Antes do princípio de Gênesis 1 e 1, o Logos, aquele que é a palavra, já existia, porque todas as coisas foram criadas por meio dele. É o que diz o capítulo 1 e o versículo 3 do Evangelho de João. Jesus é a causa não causada que causou todas as coisas. Ele é soberano, poderoso, transcendente e eterno. São atributos incomunicáveis de Deus. Aí o texto prossegue dizendo: a palavra estava com Deus. Isso aqui meio que mostra uma pluralidade, uma distinção entre as pessoas da Trindade. Lembre-se, Deus subsiste eternamente em três pessoas. Nós cremos em um Deus, monoteísmo, que subsiste eternamente em três pessoas, doutrina da triunidade de Deus. A palavra estava com Deus. E para que não fique dúvidas a respeito da divindade de Jesus, o texto diz o seguinte: e a palavra era Deus. Como é que eu sei que esse texto aqui está se referindo a Jesus, aquele que é a palavra estava com Deus, a palavra era Deus? Porque no versículo 14 deste mesmo capítulo, João vai dizer que aquele que era o Verbo, aquele que era a palavra, encarnou, assumiu a forma humana. E quem foi que assumiu a forma humana? Nosso Senhor e grande Deus, Jesus Cristo. Amém? Prosseguindo, a verdade prática nos diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Jesus é Deus. E isso é um fato incontestável à luz de uma boa e correta interpretação dos textos bíblicos. Porque se eu não interpreto o texto bíblico de forma correta, de forma ortodoxa, com uma boa hermenêutica histórico-gramatical, eu posso fazer o texto significar o que eu quiser. Se a interpretação e o sentido do texto depende de mim e não de quem escreveu, eu posso dar o sentido que eu quiser ao texto. Então é por isso que eu digo, a partir de uma interpretação correta das Escrituras, não chegamos a outra conclusão senão a que Jesus é Deus. E aqui você pode, neste ponto da lição, dinamizar a aula. Você pode mobilizar a classe. Como? Um bom ponto de partida é a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 3. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem?
Aí você pode chamar alunos para participar. O primeiro aluno, você vai pedir a ele que dê uma resposta a essa pergunta a partir da perspectiva de um ateu. Se eu chegar para um ateu e perguntar quem é Jesus, o que ele vai me dizer? Aí você vai provocar os alunos, não é? Aí chame aqui outro aluno, olha, quem é Jesus? Fale quem é Jesus a partir da perspectiva de um muçulmano, a partir da perspectiva de um cristão liberal, a partir da perspectiva de uma testemunha de Jeová. E isso você vai provocar nos alunos ali uma participação. A aula vai ficar dinâmica, você vai trazer a atenção dos alunos para o conteúdo. Em seguida, você vai continuar com a segunda pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, para o testemunho de Jeová, Jesus é isso e isso. Para o ateu, Jesus é isso e isso. Mas para você que crê, para você que é crente, quem é Jesus? Peça que os alunos expliquem suas respostas. Então aqui a gente vai trazer a classe para dentro do assunto, certo? Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube que curtam, comentem e compartilhem. Tem sido uma bênção ler o comentário de todos vocês, curtir lá, dar o coraçãozinho na abrejaula. Muito bom. Essas ações, meus irmãos, fazem com que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nosso objetivo aqui é que essa aula tenha 50, 100, 1000 visualizações por semana. Já chegamos em 20. Então, não estamos tão distante. Eu agradeço a todos por isso. Deus abençoe a vida de cada irmão que curte, comenta e compartilha. Em reciprocidade, aqui na descrição do vídeo está o link para você fazer o download desse material gratuitamente, certo? Meus irmãos da plataforma EBD, um abraço especial a todos vocês. Primeiro, essa aula é transmitida na plataforma da ferramenta, em seguida ela vai para o YouTube. No YouTube, os irmãos têm acesso à pré-aula e ao subsídio de forma gratuita. Mas na plataforma da ferramenta EBD, os alunos que fazem parte dela têm acesso à pré-aula, ao subsídio, a um slide bem trabalhado, um slide profissional. Os irmãos têm acesso ao Motion, à locução profissional, a reflexões sobre cada leitura diária. Os irmãos têm acesso a infográfico, fluxograma, material de marketing e divulgação, cursos de capacitação voltados à escola dominical e assuntos correlatos. Então tem muita coisa boa e exclusiva que só está na plataforma da ferramenta EBD. Os irmãos da ferramenta usufruam de tudo. Quem está me assistindo pelo YouTube, conheça a plataforma da ferramenta pelo link que está aqui embaixo. Vamos agora para a lição. Ponto 1. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. E o nosso objetivo aqui neste ponto é justamente provar que Jesus é Deus. O subponto 1 diz o seguinte: Jesus é Deus. A lição nos fala: o Novo Testamento é direto quanto à natureza de Jesus. O que é que o pastor Ezequias vai fazer agora? Ele vai nos dar uma série de textos provas, de textos que trabalham esse assunto. Jesus é Deus. Temos aí João 1:1, não é? E o verbo era Deus. Temos também João 20:28, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Filipenses 2:6, Colossenses 2:2, Tito 2:13, 2 de Pedro 1:1 e, por último, João capítulo 5, versículo de número 20. A Bíblia ensina e afirma de maneira explícita que Jesus é Deus e igual ao Pai, portanto, da mesma essência ou substância. Convém também ressaltar, já fiz isso, mas vou ressaltar, né? Vou enfatizar mais ainda, que Jesus não é metade Deus e metade homem. Nada foi mudado na encarnação. Ele não deixou de ser quem ele é quando encarnou. Ele é perfeito homem, Jesus Cristo homem, conforme 1 Timóteo 2:5. E perfeito Deus, conforme Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porém, há inúmeras referências, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que declaram a divindade de Jesus. Uma delas é Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, o menino nasceu, encarnação, um filho se nos deu. O filho já existia antes da encarnação, por isso que ele é dado. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso,
Conselheiro, olha aí, atributo incomunicável, Deus forte. Pai da eternidade, outro atributo incomunicável, príncipe da paz. Aqui são características de Cristo, Deus forte. Pai da eternidade. Outro texto é João, capítulo 5, versículo 23, que diz: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Senhor Jesus ensinou que a honra devida ao Pai é a mesma devida ao Filho. E isso significa que o cristão deve adorar o Pai da mesma forma que adora o Filho. Ele é Deus. Outro texto, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. E aqui nós temos Jesus trazendo para si um título de Deus, como ele se revelou no Antigo Testamento, lá na sarça para Moisés. Ele é divino. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Isso aqui, meus irmãos, é bem interessante porque o texto vai dizer no versículo 29 que os judeus pegaram em pedras para lhe atirarem. Essa reação é porque eles sabiam que somente a Deus pertence o título eu sou. E por isso consideravam blasfema a declaração de Jesus. Ele está dizendo aqui nas entrelinhas, eu sou, eu sou. Ele é Deus. Temos outro texto aqui também bem interessante. João capítulo 10, versículo 10. Aliás, capítulo 10, versículo 30 ao 33. O texto é autoexplicativo. E ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. O que as seitas vão dizer? Não, eles são um em pensamento. Eles são um em propósito. Eles são um em comunhão. De jeito nenhum. O texto não está dizendo só isso. O texto está dizendo que Jesus está afirmando ser Deus. Olha o que a passagem diz, até o versículo 33. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras, obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por obra alguma, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Que texto claro! Temos outro aqui, que foi atestado pelo comentarista, João 20 e 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Alguém vai dizer, não, isso aí foi uma expressão de espanto. Não foi uma expressão de espanto. Porque para a época, Tomé aqui, se ele falasse o nome de Deus em vão, né, ele estaria quebrando um dos mandamentos. Aqui ele não está falando o nome de Deus em vão. Não é uma expressão de espanto. Ele está afirmando que Jesus é Deus verdadeiro. Aí tem Colossenses 2,9, que já lemos. Temos Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Ele é o grande Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. Mas do Filho diz, o que é que se diz do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Temos 2 de Pedro 1:1, que foi citado pelo comentarista. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Temos também Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e 8, que diz, eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? Jesus. Todo olho verá. Não, mas pode ser que não seja Jesus. Aí o texto vai dizer assim, até mesmo os que os transpassaram. Quem foi transpassado? Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jesus é Deus. O subponto 2 diz, seus atributos. E a lição nos fala. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como a onipotência, a eternidade, a onisciência, a onipresença e por aí vai. Então, há atributos que pertencem somente a Deus, mas que podem ser vistos em Jesus. Portanto, ele é Deus. Vamos lá? Primeiro, ele perdoou pecados. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico,
filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam ali sentados e pensavam em seu coração. Veja como ele conhece até o coração, né? Pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? O que foi que Jesus fez? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, eu digo não só os teus pecados estão perdoados, mas eu digo a este paralítico, levante e comece a andar. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa extraordinária. Isso é extraordinário. Ele é Deus, ele perdoa pecados. Em segundo lugar, ele era adorado como Deus. Então Jesus lhes ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Quem é a pessoa digna de adoração, digna de culto? Só Deus. Aí a gente vai ver. Não é? Atos 10, 25 e 26 diz: Cornélio se prostrou aos pés de Pedro, mas ele não aceitou ser adorado. Ei, rapaz, eu sou homem, faço isso não. João, lá no capítulo 19 e 10 de Apocalipse, prostrou-se diante de um anjo, mas ele não aceitou ser adorado. Não, me adorar não, se levante. Porém, Jesus aceitou a adoração. A Bíblia diz em Mateus 8 e 2, e eis que um leproso se aproximou e o adorou. A Bíblia diz em Mateus 14 e 33, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Então ele perdoa pecados, ele aceita a adoração, ele se dizia igual a Deus, já lemos aqui, não é? E quando ele diz ser igual a Deus, ele está dizendo mesma natureza, porque quando ele diz que é filho de Deus, ele está dizendo que tem a mesma substância, a mesma essência de seu pai. Assim como o filho de um pai humano é totalmente humano, o filho de Deus é totalmente Deus. Ele é onipotente. Lemos aqui o texto lá de Apocalipse e o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, Deus forte. Ele é onipotente. Lá em Apocalipse ele diz o Deus Todo-Poderoso ou Todo-Poderoso. Nós temos também Jesus como onipresente. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. No entanto, como Filho de Deus, sua divindade sempre esteve presente em todo lugar. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é onipresença. Ele é onisciente. A Bíblia diz em Apocalipse 2 e 23 o seguinte: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Os atributos incomunicáveis de Deus podem ser vistos em Cristo Jesus. Ele é Deus. Isso é indiscutível à luz de uma leitura responsável das Escrituras. Aí o ponto 2 nos diz o seguinte: a heresia que nega a divindade de Jesus. E a mais relevante das heresias é o arianismo. A lição é bem explicativa quando diz o seguinte: os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas. Irmão Murilo, a minha classe não vai decorar esses nomes. É bionita, arianismo, monarquianista, dinâmico, eu não sei nem falar isso aí. O importante é você sair sabendo da escola dominical que Jesus é Deus. Pronto, ponto. Foi o que eu aprendi hoje, que Jesus é Deus. Como é que eu posso provar? A partir desse texto, desse argumento, desse outro. Então, quando vier uma heresia dizendo que Jesus não é Deus, Jesus é um anjo, que Jesus é um ser criado. Não. Minha Bíblia me diz que ele não é um anjo, que ele não é um ser criado. Não, ele é Deus. Acabou. Mas vamos passar por o ponto, ok? Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do século 318. A partir do ano 318, perdão. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve um tempo em que o Verbo não existia. Ário
Ele foi presbítero de Alexandria e viveu entre 256 e 236 depois de Cristo. Ele foi alguém muito influente nos seus dias. Porém, ele foi excluído em 313, quando ainda era diácono, por apoiar com suas atitudes o cisma da Igreja do Egito. Após a morte do patriarca da igreja em Alexandria, Ário foi recebido novamente como diácono, depois nomeado a presbítero, quando então começou a ensinar que Jesus Cristo era um ser criado sem nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus, por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência, etc. Pelo que foi censurado em 318 e excluído em 321. Mas, infelizmente, depois de que ele foi excluído, sua influência já havia sido propagada a diversos bispos da igreja no Oriente que aceitaram seu novo ensino. Em 325 ocorreu o Concílio de Nicéia e Ário, apesar de excluído, pôde recorrer de sua exclusão sendo banido. Ário preparou uma resposta ao credo niceno, o que impressionou muito o imperador Constantino. Atanásio, um dos opositores do arianismo, ou talvez o maior opositor do arianismo, resistiu à ordem de Constantino de receber Ário em comunhão. Então Ário foi deposto e exilado em Gália, falecendo no dia em que entraria em comunhão em Constantinopla. A base de seu ensino era estabelecida, ou estabelecer a razão natural, como meios de entender a relação Deus e Cristo. Havia uma só pessoa na divindade. O Logos não foi apenas gerado, mas literalmente criado. Seria tão somente o intermediário entre Deus e os homens e, devido à sua elevada posição, receberia uma certa homenagem ou adoração. Ário foi alguém que causou muito problema na igreja primitiva. E eu li, não dá para decorar tudo isso aqui, não é? Para a gente que é especialista aqui na área, isso aqui mas eu não sou tão versado nessas questões. Por isso que li. Mas preste atenção, os pontos que eu quero destacar dessa história que li, diário, né, desse resumo do resumo, é o seguinte. Alguns pontos que necessitamos refletir a respeito dos falsos mestres. Primeiro, eu estou pensando aqui na história de Ário. Deturpação das escrituras e heresias doutrinárias. Ário interpretou equivocadamente as escrituras usando uma abordagem racionalista para negar a divindade plena de Jesus. E ele começou a ensinar isso na igreja. Quando falsos mestres como Ário reinterpretam verdades fundamentais do cristianismo, eles colocam em risco a compreensão correta da salvação, já que a redenção depende da natureza divina e humana de Cristo. O problema de Ário era severo, era sério. Porque se eu nego a divindade de Jesus, eu não sou salvo. Uma pessoa que nega... Escuta o que eu vou lhe dizer aqui, isso é muito sério. Uma pessoa que nega a divindade de Jesus é uma pessoa que não é salva. Ela não tem salvação se ela nega o Filho, a divindade do Filho. Então, isso aqui era um problema. Outro problema que os falsos mestres provocam: divisões e influência destrutiva na igreja. Ário se utilizou de sua posição agora como presbítero para poder influenciar as pessoas dentro da igreja a crerem na sua heresia. E ele era eloquente. Ele sabia fazer articulações. E aqui está um dos problemas dos falsos mestres, não é? Eles estão infiltrados no meio do povo de Deus. Eles estão exercendo influência em cargos de responsabilidade. É por isso que a gente deve tomar cuidado com as pessoas a quem cedemos o púlpito e também devemos tomar muito cuidado com as pessoas que são consagradas ao ministério. Ário era um herege e os prejuízos que ele trouxe à igreja foram incontáveis. De igual forma, temos muita gente aí infiltrada em nosso meio, ou se não infiltrada em nosso meio, vista com certa simpatia. E essas pessoas, elas promovem divisões e influenciam a igreja ao caminho da destruição e da heresia. Muito cuidado. Em terceiro lugar, persistência e resistência à correção. Foi banido, voltou,
né? Depois foi bandido de novo, aí começou a se defender, se justificar. Resistência à correção. O falso mestre é alguém que não gosta de ser corrigido. O falso mestre é alguém que não gosta de obedecer. O falso mestre é alguém que acha que é dono da razão, só ele está certo, todo o resto está errado. Ário não convencido, Ário não contente com a decisão de Nicéia, do concílio de Nicéia, continuou, permaneceu no seu erro, na sua heresia. Então tomemos muito cuidado com esse tipo de gente, não é? Gente que distorce as escrituras, divide a igreja e é resistente à correção. Em segundo lugar, temos o subponto 2 que diz suas explicações. A lição nos fala, Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Ou seja, é a hermenêutica seletiva. Aquilo que me serve como argumento, aquilo que prova o meu ponto, eu gosto. Agora, aquilo que me contradiz, ou eu altero, ou eu reinterpreto, ou eu rejeito. Eles faziam isso. E quais são as heresias que Ário pregava? As heresias a respeito de Cristo. Primeiro, ele dizia que Cristo era um ser criado. Ele foi criado, ele é o primogênito da criação. Então houve um tempo em que Jesus não existia. Segundo, ele negava a divindade plena de Cristo. Se ele é um ser criado, logo ele não pode ser Deus. Ele não é eterno, ele não pode ser divino. Terceiro, ele falava a respeito de um monoteísmo unipessoal. Ário rejeitava a doutrina da Trindade como ensinada pela igreja. Ele acreditava que apenas o Pai era verdadeiramente Deus, sendo o único, eterno, imutável e autoexistente. Então ele pensava as escrituras, repetindo aqui e acolá, para sustentar as suas filosofias e a sua visão herética. Aí o subponto 3 diz o seguinte, como solucionar a controvérsia? Porque se Ário pensava as escrituras aqui e acolá, quais eram os textos que ele se apropriava, que ele utilizava para sustentar essa doutrina pregada por ele? Eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui no subponto 3 a parte final do subponto 2. Como assim, Murilo? Eu fui lá na lição, li a lição, aí dividi o subponto 2 no seguinte, coloquei aqui uma parte do texto no subsídio, do subponto 2, e a parte final do subponto 2 eu trouxe aqui para o subponto 3. Por que eu fiz isso? Porque o final do subponto 2 fica melhor posicionado no subponto 3, pois contribui para uma maior coesão e progressão do pensamento. Ok? Aí a pergunta é, como solucionar a controvérsia? Aí o texto vai nos dizer o seguinte, né? O texto do subponto 2, que eu coloquei no subponto 3. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas, ou seja, os textos que Ário usava e seus seguidores para sustentar suas doutrinas. Primeiro deles, Provérbios 8:22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Temos aí Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se é o primogênito, eles diziam, então ele foi criado, não é? É o primogênito, ele foi criado, é o primeiro de todos. E Provérbios 8:22 vai dizer que o Senhor criou no princípio dos seus caminhos. Temos também aí a menção de João 17:3, que diz, houve um tempo... Aqui diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então ele é o Deus verdadeiro e Jesus Cristo não. Jesus Cristo é um enviado. Então vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui, vamos tentar solucionar essa controvérsia. O primeiro texto é Provérbios 8:22 e diz o seguinte, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas. A quem esse texto aqui está se referindo? Ou melhor, ao que esse texto aqui está se referindo? Ário vai entender que aqui é a Cristo. Muitos comentaristas vão entender que esse texto está falando de Jesus. A grande pergunta é, esse texto aqui está se referindo à sabedoria, não é? A sabedoria, o texto fala sobre sabedoria. Mas a pergunta é, a sabedoria é um objeto, uma qualidade ou uma pessoa? Irmão Murilo, muita gente vai dizer que esse texto está falando de Jesus
Porque lá em... Deixa-me achar aqui. Vamos lá. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e o versículo 30, vai dizer, Jesus é descrito como a sabedoria de Deus. Então, esse texto aqui está falando sobre Jesus. E se o texto está falando sobre Jesus, o texto está dizendo que no princípio ele foi criado. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Irmão, o problema aqui é a gente achar que o Novo Testamento... Vamos lá, vamos tentar explicar isso aqui. Vê só. Primeiro eu vou ser bem claro aqui. Esse texto não está falando de Jesus. Esse texto está falando da sabedoria. E como Provérbios utiliza poesia, apropria-se da literatura poética, ele está utilizando os recursos linguísticos desse estilo de escrita para personificar a sabedoria. Então o texto está falando em uma forma poética da sabedoria. Não, irmão Murilo, porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, você já falou, 1, 24 e 30, que Jesus é a sabedoria de Deus. Sim, o texto lá em 1 Coríntios diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Mas, amado irmão, presta atenção. Isso não implica que cada menção à sabedoria que aparece na Bíblia seja uma referência oculta a Jesus. Não é porque um texto está o descrevendo como a sabedoria de Deus lá no Novo Testamento que Provérbios também, só porque fala de sabedoria, tem que ser ali Jesus. Entendeu? A gente precisa separar as coisas, separar os estilos, separar os contextos. Porque quando a gente vai interpretar uma passagem, a gente precisa ter em mente o oika. Acho que é assim, não é? Oika. Observação é uma expressão mnemônica. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, quando a gente olha para o texto, observação, primeiro passo. Depois, interpretação. Ok, interpretei o texto de Provérbios, interpretei o texto de Coríntios. Só que, quando vem para a parte de correlação, os textos aqui não podem ser correlacionados. Não há correlação direta entre um e outro, porque os contextos são diferentes. O estilo de escrita é diferente. Os objetivos são diferentes. Então eu não posso dizer que Jesus é Deus a partir desse texto aqui, ou melhor, perdão, né? Não posso dizer que Jesus aqui está sendo falado de forma prefigurada, está sendo apresentado em Provérbios capítulo de número 8, ok? Vamos prosseguir. Eu penso que ficou claro aí. Temos o texto de Colossenses 1:15. Esse aqui é mais fácil. O texto diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá vendo aí? Jesus é uma criatura. Jesus foi criado. Aí, o texto dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Vamos lá. A palavra prototokos, acho que é assim que fala, prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com um sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível porque é Deus. Aí alguém vai dizer, eu acho que não é assim. Porque o texto está dizendo aqui, ó, claro, primogênito de toda a criação. Então ele foi criado. Não, aqui o sentido é de primazia, de relevância, de importância. Não creio. Vamos agora fazer a correlação? Vamos fazer a correlação dos termos? Olha só, a Bíblia diz o seguinte, Êxodo 4:22. Diz o seguinte, Êxodo 4:22. Depois, diga ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Versão NVI. Na versão NAA, o texto diz, diga a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Aí eu pergunto a vocês, quando Deus utiliza essa expressão, meu filho, meu primogênito, ele está se dirigindo a uma nação, a um povo em específico. Israel foi a primeira nação a existir? Israel foi a primeira nação, do mundo? Não.
Mas o texto está aqui mostrando, não é, que o termo primogênito está destacando a importância de Israel em relação às demais nações. Então, primogênito aqui está falando de primazia. O terceiro texto é o seguinte, lá João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ó, irmão, esse texto de João aqui é um dos mais fáceis de se explicar. Porque o texto precisa ser interpretado à luz do contexto e não pensado. Quando nós lemos João, do seu primeiro capítulo ao último, nós percebemos ali que ele apresenta claramente a divindade das três pessoas. Ele apresenta a economia da Trindade no plano da salvação. Ele apresenta as relações intratrinitarianas, como o filho se relacionava com o pai com o filho e assim por diante. Então, esse texto aqui, ele não prova nada do arianismo. Vamos progredir porque eu tenho limitação de tempo aqui. Então, a doutrina ariana não se sustenta à luz das Escrituras. Eu não sei aqui se eu me embolei nas explicações, não é? Se não ficou tão claro para os irmãos, mas se não ficou, os irmãos podem perguntar aqui na plataforma da ferramenta e eu e o presbítero Herbert estaremos a postos para responder, ok? Vamos lá. Último ponto, implicações do arianismo na atualidade. E o comentarista, ele vai destacar aqui no subponto 1 a tradução Novo Mundo. A tradução Novo Mundo. O que é a tradução Novo Mundo? É a tradução utilizada pelos Russelitas. Quem são os Russelitas? Os testemunhas de Jeová. A lição diz, a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras denominada de tradução Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. João 1:1. E a palavra era um Deus, com D minúsculo. Visto que o texto correto é e a palavra era Deus. E o verbo era Deus. O texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Tito 2:13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixa-me aqui partir para as explicações. Né? O texto aqui da revista em si não está tão bom, não. Mas vamos lá. A tradução Novo Mundo, ela não é uma tradução reconhecida pela Sociedade Bíblica do Brasil. Por quê? Ela contém várias reconfigurações. Ela contém várias deturpações do texto bíblico. Ela foi mudada, ela foi adulterada, ela foi alterada para colaborar com as doutrinas erradas das testemunhas de Jeová. E nós temos aqui um dos primeiros pontos aqui que é terrível. Primeiro, a negação da adoração a Cristo. O que é que a testemunha de Jeová faz? Ela manipula o termo proskunel, adorar, traduzindo como prestar homenagem. Não, aqui é só a prestação de homenagem. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi adorado, não é que ele foi adorado como Deus, não. Foi só uma prestação de uma homenagem. E prestar homenagem, a gente pode prestar homenagem a um homem, mas adorar só a Deus. Então já começa aí, não é? Esse problema. Eles atacam a divindade de Jesus, traduzindo o termo theos com a inicial minúscula para Cristo. Então, Cristo não era Deus. Eles vão acrescentar um artigo indefinido e vão trocar a letra maiúscula por minúscula, dizendo o seguinte, ele era um Deus. Então, para as testemunhas de Jeová, existe Deus Todo-Poderoso e muitos outros deuses. Eles são, por assim dizer, politeístas. Eles são politeístas. Quando eles falam da doutrina da Trindade, eles dizem assim, então quer dizer que vocês acreditam em um Deus de 3 cabeças. Não, a gente não acredita em um Deus de 3 cabeças. A gente acredita em um Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Agora eles vão dizer, não, existem vários deuses, eles são politeístas. Eles inserem palavras no texto bíblico, não é? Como em Colossenses 2:9, eles trocam o texto ali, e em vez de dizer plenitude, eles dizem qualidade divina, adulterando o texto.
Fazem o mesmo com Romanos 9,5, Tito 2,13, tentando obscurecer referências que são claras à divindade de Cristo. Eles alteram pronomes, como em João, 1 João 5,20, para negar que Jesus é verdadeiro Deus e a vida eterna. Outros erros graves dessa tradução são os seguintes, não é? Eles substituem cruz por estaca de tortura. Então, para uma testemunha de Jeová, Jesus não morreu na cruz, ele morreu numa estaca. Eles também traduzem a palavra sepulcro por túmulo memorial, para reforçar a doutrina da negação da imortalidade da alma. Então, há muitos erros dentro da tradução Novo Mundo que torna essa tradução uma tradução completamente adulterada. Tomemos muito cuidado com essa tradução e com aqueles que a utilizam. Em segundo lugar, nós temos aqui os movimentos orientais. Os movimentos orientais. A lição nos diz, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas, monistas, não existe trindade nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. As heresias ou as seitas orientais, elas são universalistas. Como assim? Você não precisa abandonar a sua religião para abraçar esses movimentos orientais. Então você pode ser kardecista, confucionista, você pode ser hinduísta e mais lá não sei o quê. Então não precisa se abandonar a sua fé para poder abraçar esse movimento universal. O hinduísmo serve como base de todos esses movimentos. O hinduísmo serve como base de todos esses movimentos. O movimento Hare Krishna, que é citado aqui pelo comentarista, ele é uma ramificação do hinduísmo. E ele tem como fonte de autoridade os Bhagavad e parte dos Vedas. São livros, são textos, que eles têm como fonte de autoridade. O Jesus apresentado dentro desse movimento não é divino. O Jesus apresentado dentro desse movimento ganha características sensuais, não é? É a reencarnação de Krishna. Não é o Jesus bíblico. Esses movimentos são panteístas, ou seja, Deus é tudo, tudo é Deus é parte da criação, a criação é parte de Deus. Uma bagunça. Não é tão forte aqui no Brasil, mas no Oriente é uma seita terrível, ok? A gente precisa tomar cuidado quando aparece algumas pessoas defendendo, sem saber, doutrinas ligadas a esses movimentos. Aí vamos concluir aqui outros grupos. A lição diz o seguinte, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Jesus deles não passam de um médio ou de um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, é o Deus em forma humana. Resumindo, uma das características marcantes das falsas religiões é a negação ou o escândalo diante das verdades acerca de Jesus Cristo. E nós temos aqui os principais erros, Por exemplo, a negação da divindade total do Filho, arianismo e gnosticismo. Essa posição não consegue explicar as passagens que afirmam que Jesus é Deus. Então são duas heresias principais aqui, com relação à divindade de Jesus, arianismo e gnosticismo, quenotismo, e essas heresias, elas têm a sua expressão moderna, já citamos aqui muitas delas, temos também a negação da humanidade, docentrismo e apolinarismo, já estudamos uma, vamos estudar outra mais à frente. A negação da união hipostática, nestorianismo e eutiquianismo. Vamos estudar também isso aqui mais à frente. O certo é o seguinte, meus irmãos. Jesus é Deus. Jesus só pode ser Deus. Nós temos um trilema, que foi popularizado por C.S. Lewis. O trilema é o seguinte.
Jesus disse, eu sou Deus. Aí nós temos três opções. Ou ele era Deus, ou ele era um mentiroso, ou ele era um maluco, um lunático. Então, Jesus disse, eu sou Deus. Se for falso e for sincero, Jesus é só um doido. Ele disse que era Deus, mas ele acreditava que era Deus, mas ele não era. Então ele era doido. Ele não pode ser um bom mestre moral. Ele não pode ser apenas um guia espiritual se ele afirmava ser Deus. Então, se ele diz que é Deus, mas a afirmação dele é falsa, e ele falou isso com sinceridade, ele é um lunático, ele é um doido. Se Jesus disse, eu sou Deus, se a afirmação dele é falsa, mas se ele fez isso com intenções erradas, se ele foi insincero na sua afirmação, ele era um mentiroso. Agora, se Jesus disse, eu sou Deus, e a afirmação dele é verdade, Jesus é Deus e Senhor. E não dá pra gente fugir disso. Não dá pra gente dizer como nas falsas religiões, ele foi um bom mestre moral, ele foi um exemplo, ele foi um espírito iluminado. Não. A Bíblia não dá espaço para isso. Ou ele é Senhor, ou ele é mentiroso, ou ele é um lunático. E pela Bíblia e pela experiência que tenho com ele, de relacionamento com Jesus, que vive está, eu só chego a essa afirmação. Ele é Senhor. Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Um ótimo final de semana a todos os meus irmãos. Uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.